Capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Eis o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Eis o pois rei. Jesus lhe respondeu: Tu o disses, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vamos fechar nossos olhos, acalmar a nossa mente, elevar os bons pensamentos. Peço para que os bons espíritos nos acompanhem nessa reunião. Agradeço a todos que puderam estar presentes e mando minhas boas vibrações. Vamos mandar nossas boas vibrações para aqueles que não estão, para aqueles que estão sofrendo devido à pandemia. Que possamos, durante a nossa reunião, nos revitalizar, unir nossas forças em prol do bem. Que assim seja. Hoje o tema a gente vai falar sobre Deus. Então a gente vai começar com a Isabela. Isabela, pode falar então a tua parte, Isa. Pode fazer a pergunta pro pessoal. O que é Deus para você? Não, para mim é como se fosse um criador que criou tudo e também vai ministrando alguma coisa, vai, vai ajudando as coisas a acontecerem. Eu acho que, além de um pai, é também um apoio, né? Sempre que a gente, não só em situações ruins, né? Mas em situações boas, mas ele tá sempre guiando a gente e fazendo com que tudo tenha um sentido, né? Desde as menores ações até as maiores coisas que acontecem no mundo. Acho que é um suporte também, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Que a Isadora comentou, que o Cauê comentou, que ele é nosso pai perfeito, não tem nenhum erro, e pode dar apoio sim pra gente, né? Como a Isadora falou, com certeza sempre vai estar lá para ajudar a gente. Eu acho que o dicionário humano ainda não tem muitas palavras para descrever tanto a espiritualidade quanto Deus. Fica um pouco complicado, né? Com palavras. Às vezes é mais fácil até com sentimento aquela escrevendo ele. Né? Exatamente. Que viu? A coisa que o Marcelo falou ali, ó. Deus para mim significa muito, porque ele é nosso pai que nos ama e que nos criou. Vocês percebem uma coisa? O que o Cauê falou ali do sentimento, né? Vocês perceberam na frase de vocês que a gente sempre põe assim, Deus ama, Deus pai. E sempre está envolvendo o sentimento para definir ele? Pesquisei o significado de Deus no Google e apareceu ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. E também apareceu que nas religiões primitivas, designação dada às forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados. Então aí entra bastante na história da mitologia, né? A grega, a nórdica, romana, hindu, japonesa, e tem vários outros, né? Que é o quê? Por exemplo, um raio, que eles não sabiam descrever o que era naquela época, não tinha conhecimento ainda, eles colocavam em nome de um deus. Então, por exemplo, a gente sabe que tem Thor, Poseidon e vários outros, né? E eu pesquisei também no dicionário, que aparece: o ser que está acima de todas as coisas, o criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. E tem mais algumas, mas tudo gira em torno dessa frase. E aí tem uma que me tocou bastante, que é o sujeito que está acima dos demais, em conhecimento e beleza, né? Vini, eu só queria perguntar uma coisa. Por exemplo, Deus enviou Jesus para a Terra, né? Como uma espécie de mensageiro. Mas será que é possível que Deus também tenha enviado outras formas de vida para outros planetas, como sendo mensageiros também? Provavelmente, né? Tem uma coisa que é legal que você pegou aí. Quais são as ideias mais... os princípios fundamentais da doutrina espírita? Pluralidade dos mundos. A vida em outros planetas, né? Tem uma outra que é também... Evolução. Evolução. Isso, evolução. Reencarnação.
A reencarnação, mais uma só, uma última aí. Ó, É, exatamente, como se fosse outro Jesus para outros planetas. exatamente. Então, Eu acredito que até próprio Jesus tenha ido para outros planetas, né? E vá até hoje, talvez, em outras missões, assim, parecidas com o que foi na Terra, né? Óbvio, cada um com um propósito diferente, dependendo do que o povo precisa, né? Nem todo, não são todos os planetas que vão ser igual à Terra, né? São muito diferentes as condições de vida. Acho que é algo legal de se pensar, né? Porque acho que nessa questão da pluralidade dos mundos, tem muito isso da gente não achar que a Terra é superior, nem achar que a gente é os únicos, né? Então, por que que Jesus ou algum mensageiro de Deus só viria para a Terra, né? E como que a doutrina ela entende o nosso Criador? Essa frase aqui eu retirei do Livro dos Espíritos, que é a resposta dos espíritos, né, sobre a ideia que a gente tem de Deus, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa é a definição que o Livro dos Espíritos dá em relação a essa ideia de Deus. Bom, aqui a gente tem alguns tópicos, né, que a gente coloca na doutrina para tentar explicar um pouco o que é toda essa imensidão de Deus. Então, Deus, ele é eterno, porque se Deus tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada, ou então ele teria sido criado por outra coisa, mas a gente sabe na doutrina que Deus sempre existiu e sempre existirá. Essa ideia é um pouco estranha para a gente, porque na Terra a gente tem muito esses ciclos, né? Então, o começo, o meio e o fim. É uma ideia que a gente tem muito em todas as coisas, né? O ciclo da natureza, né? Até a nossa própria vida é assim, né? Não exatamente com o fim, mas ter esse ciclo, né, da reencarnação. Só que para Deus a gente é uma ideia diferente, não é como se ele tivesse surgido e não é como se ele fosse ter um fim, né? Sempre existiu, sempre vai existir. É uma ideia ainda um pouco difícil da gente compreender, porque está muito diferente de como a gente entende as coisas aqui na Terra, né? Então, Deus também, ele é imutável, porque se ele tivesse sujeito à mudança, todas as leis do nosso mundo, que foram as leis que ele criou, também estariam sujeitas à mudança. Só que a gente sabe que as leis divinas, elas são eternas e elas são estáveis também, né? Elas também sempre estiveram aqui e sempre vão valer. As leis de Deus não são leis, assim, com data de validade, né, que algum dia vão expirar. São leis, assim, que sempre vão reger o nosso comportamento na Terra. Então, a gente sempre vai ter que praticar o amor, a caridade, tudo isso a gente sempre vai ter que fazer para evoluir, né? Essas leis de Deus não mudam, assim como o próprio Criador não muda. E Deus também, ele é imaterial, porque, ou seja, a natureza dele é diferente de tudo que a gente chama de matéria, porque senão ele não seria imutável, igual a gente falou no item anterior, né? Então, tudo que a gente tem na matéria também está sujeito à transformação. As coisas que a gente conhece hoje em dia, elas estão sujeitas a se transformarem em outras coisas, né? Só que Deus, como ele é imaterial, ele não está sujeito a essas transformações. Outra coisa também é que Deus, ele é único. Se existissem muitos deuses, como tinha, por exemplo, né, que as pessoas acreditavam na Grécia Antiga, cada um deles ia ter uma ideia diferente, cada um deles ia ter princípios diferentes, né? E a gente ia ficar se perguntando qual que é o certo, em qual que a gente acredita. Mas a gente tem um Deus e a gente sabe que todas as ideias dele são válidas e o que a gente deve seguir para ser melhor são as ideias desse Deus, né? Então a gente tem uma unidade de pensamento tendo um Deus só. E Deus também, ele é onipotente, então ele é onipotente porque ele é único. Então esse item está muito relacionado com o anterior, né? Se ele não tivesse um poder soberano, se ele não fosse único, ia significar que ia ter alguém com poder maior do que Deus, e daí, nesse caso, ele não teria criado todas as coisas, ele não regeria todas as leis do universo, igual a gente sabe que ele rege, né? E, por último, Deus é soberanamente justo e bom. E a sabedoria divina, ela está em todas as coisas. Então, até nas menores ações, nas menores coisas, quanto nos maiores atos da humanidade, né? Nos atos benevolentes, Deus está presente. Então, olhando esses itens assim, restam muitas, né? Não resta dúvidas de que Deus é justo, de que Deus é bom. Todos os itens anteriores levam a esse item 6, né? O fato dele ser único, onipotente, dele ser eterno, e das leis dele ajudarem a gente a ser alguém melhor, mostra que ele é soberanamente justo e bom, e que ele é amoroso, ele quer a melhor coisa para todos os seus filhos, né?
Ô, Isadora, Oi. posso fazer uma perguntinha rápida sobre o eterno ali? Aham. Jesus, quando veio para a Terra, né, quando encarnou aqui, ele falou que nós somos deuses, né? Então, vós sois deuses. Acho que é assim a frase, né? E aí eu queria perguntar, se a gente é eterno, em algum momento teve um começo. Em algum momento ele criou a gente, Deus criou a gente. Então, a gente seria eterno ou não? Eu acho que a gente seria eterno para frente, né? A gente seria infinito em relação a ter um começo, mas não ter um fim. Dessa forma, É. não eterno de não ter um começo nem um fim. Uhum. Eu acho que sim, eterno no sentido de infinito, né? Porque a gente não é tão eterno quanto o Criador, porque a gente não surgiu antes dele, né? Ele nos criou, então, exatamente isso que você falou. A gente teve um começo que é ali meio que confundido com o começo de Deus, só que a gente não pode esquecer que Deus criou a gente, né? Às Tem vezes um, a gente nem tem conhecimento, né? Tipo, em relação à energia, a gente nem tem palavras ainda para descrever o que é. A gente fala em energia, mas às vezes nem é uma energia, né? É outra coisa que a gente não consegue imaginar ainda. tem um filme, não sei quem já assistiu aqui, mas se chama Lucy. É com a Scarlett Johansson, nunca sei falar sobre o nome dela. E é um filme que, com Morgan Freeman também, que sempre vai mostrando o que acontece se o ser humano ele atingisse 20% da capacidade do cérebro, 30, 40%, até que chega no 100%, né? E a gente aqui, a gente consegue usar, acho que bem menos 10%, assim, nem lembro quanto que é a porcentagem. Mas eu lembro que quando eu tava assistindo no filme, chegou no 100%, pensei, caraca, talvez isso seja uma ideia, ali, um pezinho do que seja Deus, né? Do que Deus é capaz. Talvez isso seja mais parecido que a gente vai conseguir ver por filme da capacidade, tanto intelectual quanto de existencial de Deus. Então, para a primeira pergunta, gente, o que é eterno? O que vocês entendem de eterno? Eterno é aquilo que ele não foi criado, ele existe. Deus existe, mas ele não foi criado e ele não vai deixar de existir. Ele sempre vai continuar existindo, certo? Vocês entenderam, né? Imortal é imortal, a palavra imortal, ela tem o mesmo significado de eterno? Ela é igual ao eterno? O que é imortal? Ah, o espírito é imortal. O que quer dizer isso? Imortal, uma pessoa que não morre. Exatamente, ele não morre, mas ele foi criado. Foi. Nós somos espíritos imortais. Não somos eternos, porque a gente foi criado, né? Entendeu? A gente é imortal, a gente não vai desaparecer, a gente não vai morrer. O espírito não vai desaparecer, mas ele foi criado por Deus. Tá? Então, confunde um pouco os termos, né? Deus é eterno e nós somos imortais. Basicamente isso. Tá? Ele não foi criado, ele não pode ser criado também. E assim, quando a gente diz que Deus é eterno, que ele é infinito, imutável, onipotente, esses itens aqui, né? Vocês acham que tudo isso que a gente conversou é o suficiente para definir, tipo, a imensidão de Deus? Vocês acham que tudo isso já define, tipo, ok, Deus é isso e nada mais? Não, porque a gente mesmo comentou aqui, né, que a gente não tem palavras ainda para descrever, a gente não tem o conhecimento para descrever. Então, isso daí é o que a gente conhece. Agora tem o que a gente não conhece ainda, né? Exatamente. Tem algumas ideias, noções, assim, que elas estão acima da inteligência do homem. Tem coisas que a nossa linguagem, as coisas que a gente sente aqui na Terra, ainda não tem maneiras de exprimir, né? E a gente não consegue ainda exprimir ou ter uma noção de tudo o que é Deus, né? Então, a gente sabe que ele está acima de todas as imperfeições, de todas as vicissitudes, mas isso é algo maior do que a nossa imaginação pode conceber, né? Então, até o homem mais inteligente da Terra, o homem que sabe de mais coisas, ele ainda tem uma noção muito limitada do que é Deus, né? Muito limitada à matéria. É que o Marcelo comentou aqui, ó. Eu acho que não, pois Deus vai muito além, mais além da nossa compreensão. E como já tinha dito, não temos palavras suficientes para isso. Exatamente.
é que nem o Vini tinha comentado ontem que a gente estava conversando, né? Meio que os espíritos às vezes relacionam isso às pessoas que são cegas. Então, se você pergunta para alguém que é cego, o que é o arco-íris, se você pede para ele definir as cores do arco-íris, ele não vai saber exatamente porque é algo que está além dos sentidos dele, né? Então, todas as sensações que a gente tem ainda não é o suficiente para definir tudo o que é Deus, né? Isso os espíritos dão essa analogia lá no livro dos espíritos. E é uma boa comparação, assim, né? Pra gente entender o porquê que a gente ainda não entende tanta coisa com esses parâmetros que a gente tem na Terra, né? Bom, mas aqui na Terra, assim, com esse nível de evolução que a gente tem hoje, onde que a gente pode encontrar provas da existência de Deus? Bom, aí entra numa parte um pouco científica, né? Como a gente já falou nas aulas passadas, espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. E na parte da ciência, na ciência que a gente tem hoje aqui na Terra, a gente sabe que tem a lei da causa e do efeito. Então, a gente sabe que nenhum efeito existe sem antes ter uma causa. E assim, na Terra, a gente pode procurar a causa de tudo e a gente vai ver que tem algumas coisas que não são obras do homem. Por exemplo, se a gente olha para a natureza, se a gente olha para os animais, se a gente olha, né, para essas grandes obras da natureza, para as cachoeiras, todas essas coisas, a gente percebe que nada disso foi criado pelo homem. Então, como que isso surgiu, né? Se todo efeito tem uma causa, qual que é a causa das coisas que não foram criadas pelo homem, né? Então, até a própria ciência, né, explica a existência de um ser maior do que a gente, porque tem muitas coisas ainda que a gente não consegue explicar. Então, até as coisas mais simples, tipo, quando chove, não é o ser humano que faz chover, né? A gente sabe que tem toda uma causa biológica por trás, só que também tem algo meio que comandando isso, né? Tem algo que faz com que essas coisas aconteçam, e desde ali da pré-história a gente percebe, né, que tem uma força maior regendo coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, para a gente crer em Deus, basta a gente olhar suas obras. Então, o universo existe, né? E não foi a gente que criou o universo, logo tem uma causa. E nada vai surgir do nada. O nada não vai criar alguma coisa. Então, a gente sempre cai nessa ideia de que tem uma força maior, de que tem um criador além da gente, né? Até porque a gente sabe que se Deus não tivesse influenciado, tivesse uma diferença de 1 milésimo ali, talvez a gente não teria. Talvez uma rocha não teria batido na outra e a gente não teria existido, né? Talvez um pequeno animal não teria encontrado o outro e aí a gente não teria existido. Então tem que ter essa mudança que Deus faz para dar tudo certo, né? Exatamente, tudo é perfeito, né? Essa questão da natureza. E até como o Vini tinha comentado antes, quando Deus enviou espíritos superiores para ajudar a gente na nossa própria evolução, né? Então, até as coisas que foram mais criação do homem, digamos assim, teve um empurrãozinho, uma ajuda de Deus para a gente conseguir inventar essas coisas, né? Para a gente ter inteligência para isso. E aqui eu queria colocar uma pergunta de reflexão. Será que um dia o homem, né, nós, será que a gente vai entender todos os mistérios de Deus? O que vocês acham? Então, como o Ia falou, a resposta é sim, só que só quando o nosso espírito não estiver tão influenciado pela matéria. Porque no nível de evolução que a gente está hoje é impossível. A gente ainda é muito, muito ligado à matéria, aos bens materiais, e isso atrapalha a visão, a ideia que a gente tem de Deus, né? Então a gente usa a forma humana para tentar entender Deus. Só que nós, homens, a gente ainda é muito sujeito a erros, a gente ainda é imperfeito, a gente ainda é egoísta, né? E a gente não pode usar todos esses parâmetros, tudo isso, para tentar entender Deus, porque a gente sabe que Deus é perfeito e ele não é como a gente ainda está sujeito a erro, né? A gente ainda vai ter que adquirir e desenvolver muitos outros sentidos, né? Que nem o exemplo do cego que a Isa deu, antes da gente poder entender essas coisas. Exatamente. A gente vai ter que desenvolver muitas habilidades ainda e muito conhecimento. E quanto mais evoluído a gente está, mais a gente vai conseguir compreender Deus e por aí vai, né? É uma escala e cada vez a gente vai chegar mais próximo dele e de entender toda a imensidão do que Deus é, né? Mas beleza, acho que agora o Vini vai apresentar a parte dele.
Vou parar de compartilhar aqui, então.